O que tem que acontecer na escola para que a escola exista, tenha a sua função, vamos dizer assim, social garantida? O que você percebe nisso? O que tem que acontecer na escola para que ela exista? Os alunos... Tá, vamos lá. Guarda o aluno aí. O aluno tá aí. O aluno, beleza, não é ainda o que eu quero, mas beleza. O aluno... A troca entre quem? Professor e aluno. Qual que é o nome dessa troca entre professor e aluno? A troca foi excelente, já começou bem, que é isso aí mesmo. Como que é esse universo onde tem que existir a troca entre professor e aluno? Bom, dos livros que você me passou, 3 livros, eu já procurei esmiuçar algumas coisas. Eles que o do Cortella fala sobre docência e discência, né? É isso. É porque o Cortella, ele é, vamos dizer, discípulo, entre aspas, do Paulo Freire, tá? Então, ele, a Terezinha Rios, tal, coloca a questão de que o professor aprende enquanto ensina e ensina enquanto aprende, tá? Então, é uma troca. Mas esse universo aqui, eu queria que você fizesse assim na tua folha, ó. Não sei se vai estar claro. Tá vendo aqui? Tá escrito aula. Aula, né? Aula. Põe aí aula aí no centro da folha. Embaixo da aula você vai colocar professor, pode abreviar, mais o aluno. Professor e aluno. Esses compõem o universo chamado aula. Não é a sala de aula, Plínio, que a gente está falando. Está falando desse universo aí chamado aula. Porque a aula pode acontecer numa quadra, no laboratório, né? É esse momento que você falou mesmo, que é uma troca entre professor e aluno. Os dois têm que estar predispostos a isso. Então, se o universo da aula é o que marca a existência de uma escola, porque é nela que existe a relação entre professor e aluno, eu vou perguntar para você, o que tipifica a existência de uma aula? Para dizer assim, eu dei minha aula, mas olha, Plínio, aula não é aquele momento de 45, 50 minutos. É uma sequência didática. Você planejou, tu dá de aula, você sabe. Você fala, vou trabalhar esse assunto, eu preciso de 3 aulas. Você monta seu planejamento, tá? O que você espera que aconteça durante essa sequência didática? Que vai garantir a existência da aula ou não? O que é que você espera? O aprendizado do aluno. Matou? Então você vai puxar uma setinha para baixo. Você puxa uma... Ai, meu, não sei se eu usei a caneta melhor para ti, mas dá para enxergar? Não, estou enxergando. Tá, desculpa, eu não pego uma caneta uma caneta escura aqui, fica mais tranquilo. Pega aí. Porque também, hoje o dia na escola foi puxado, viu? Minha escola olha, só por Deus da causa. Vamos lá. A aula é um universo formado entre aluno e professor, e que para ela existir, tem que existir a aprendizagem. Então você marca aí embaixo. Eu vou mandar um arquivo bonitinho para você, tá? Do que eu quero, mas eu queria que você escrever, mas eu vou mandar o arquivo certinho para você, tá? Ó, a aula só existe porque existiu a aprendizagem, beleza? Que tipo de aprendizagem que se espera do aluno? Que tipo de aprendizagem? Isso é muito importante, tá, Plínio? Tem uma aprendizagem, isso é um nome comum em vários autores que você vai acabar lendo, e eles vão fazer referência a isso. A aprendizagem que se espera desse aluno é uma aprendizagem significativa. Esse é o nome da aprendizagem. Uma aprendizagem, pode marcar aí, significativa. Tá? Quando você percebe que a aprendizagem, por que significativa? Porque ela tem significado para o aluno. Ela tem sentido para o aluno. Ele realmente está entendendo porque ele está aprendendo. Quer dizer, você entendeu o que você está passando porque ele está aprendendo. Ele está vendo sentido, significado naquilo. Agora eu volto nessa relação da troca entre professor e aluno. Te pergunto, professor e aluno, quem é a figura mais importante desse universo chamado aula? Bom, teoricamente os dois são importantes. Os dois são, mas tem uma figura principal aí. O aluno. Aí é a pegadinha. O ou é o aluno?
a figura principal é o professor, mas o centro da atividade da aula é o aluno. Então, lá, o centro da atividade da aula é o aluno, mas a figura principal desse universo é o professor. Por que, Plínio? Eu vou te colocar. Se ele não, é porque a prática dele tem que ter uma intenção, tem que ter uma intencionalidade. Se ele não acredita no que está fazendo, se ele não conhece os seus alunos, não vai acontecer nada nesse universo chamado aula, não vai haver aprendizagem. Por isso que ele é a figura principal. Ele é o protagonista. Você vai até estranhar porque você vai falar o protagonista não. O professor vai tentar fazer com que o aluno seja protagonista do seu conhecimento. Que ele consiga, a partir do que você ensinou, ele próprio produzir conhecimento. Mas a figura central no universo aula é o professor. Só que todas as ações do professor estão centradas no aluno. Então, por isso que fala, tem que conhecer os alunos, você começa com uma turma nova, você tem que fazer sondagem com eles. A pessoa fala, a sondagem é só para o Fundamental 1. Não é só para o Fundamental 1. A sondagem, você é um professor de Química, eu não sei que... estou no segundo ano de ensino médio. Eles aprenderam Química no Eles aprenderam o quê? Porque se você não tiver um parâmetro do que eles estão trazendo de conhecimento, como é que você vai iniciar um assunto novo? Às vezes é necessário você fazer uma revisão. Então, assim, a aula é formada por aluno e professor. O principal desses personagens é o professor. O aluno é o centro das atenções. Porque se o professor não entender a importância de conhecer os seus alunos, ou se ele não acredita nesses alunos que ele tem na frente dele, ele não está preocupado com a aprendizagem deles. Esse é o fato, tá bom? Okay. Então, se a aula, para ter aula, precisa ter acontecido uma aprendizagem significativa, vou perguntar para você. Aí você faz uma seta para cima da aula, tá vendo? Vai orbitar. Na realidade, você já vai fazer a aula, você vai fazer aqui, já fez um link da aula, que é a aprendizagem significativa. Agora, na seta em cima da aula, você vai me responder qual é o nome do que você quer que os seus alunos aprendam, que tenha sentido para eles, tenha significado. O que é que um professor trabalha em aula com seus alunos? Não precisa ter medo de falar essa palavra, não é palavrão. Tá. O que o professor trabalha em aula? Isso. Com os alunos, eu não sei, cumprir o plano de aula. Tá, e esse plano de aula que você prepara, esse planejamento que você preparou, o que ele tem nele? O que ele tem nele? O que ele tem? Vamos lá, Plínio, ó. É ali, calma. É um mapa mental. O mapa mental ele tem que ser construído. Vamos linkar. Se você não conseguir fazer esse link, fica perdido. Depois que você fizer tudo isso que a gente vai fazer agora, vixe, vai clarear um monte. Vamos lá. O que o professor trabalha em aula para que seus alunos aprendam? Você fez seu plano de aula. Conteúdo. Isso, tenha medo de falar esse nome. A gente coloca conteúdo, mas põe ele pequenininho. Porque tem um nome mais bonito do conteúdo. Chama-se currículo. Eu trabalho o currículo com meus alunos. Mas pode falar conteúdo. Na realidade, o currículo nada mais é do que um conjunto de conteúdos. Eu estou pondo aqui, mas não sei se você está vendo, mas tá aqui, o conteúdo. Mas em cima você coloca currículo, tá? Vamos agora para a seta da esquerda. Você entende que o universo mais importante de uma escola é a aula. Aula, que pode ser 3 momentos, 4 momentos, tá? Essa aula é formada por duas personagens, o professor e o aluno. A personagem mais importante desse universo chamado aula é o professor. E a aula vai ser centrada no aluno. O professor é mais importante porque ele que tem que ter intencionalidade. É ele que precisa conhecer o aluno, precisa preparar conforme a necessidade deles. Por isso que ele é o principal. A gente não está tirando a importância do muito, pelo contrário. O centro das atenções desse universo chamado aula é o aluno. E se espera que ele aprenda, mas aprenda significativamente. O que?
os conteúdos. Estão aonde os conteúdos? No currículo. Você vai dar tudo para eles? Não. Você vai dar o básico e o essencial para que eles aprendam. Você, como professor, você sabe que eles necessariamente precisam aprender, seja no primeiro, no segundo ou no terceiro ano do ensino médio, seja no sexto, sétimo, oitavo ou nono ano do Fundamental 2. Você sabe os conteúdos que eles vão ter que aprender, tá? Agora eu pergunto, como eu vou perceber se os meus alunos estão aprendendo ou não? Que instrumento eu vou usar para perceber se os meus alunos estão aprendendo ou não? E agora? Os indicadores são as avaliações. Opa! Não precisa complicar. Tu falou, avaliação. Então põe do lado a avaliação, só que você vai fazer o seguinte. Mesma coisa da aprendizagem. Quando você falou da aprendizagem, eu falei, tá certo. Mas não é qualquer tipo de aprendizagem. Uma aprendizagem significativa. Te perguntei o que você trabalha em aula. Você falou conteúdo. Foi assim, isso, vamos melhorar isso. É o conteúdo, mas os conteúdos estão aonde? No currículo. Agora, para eu perceber, enquanto professor, se os meus alunos aprendem ou não, eu preciso da avaliação. Que tipo de avaliação? E agora, hein? Na avaliação na sala de aula. Ó, sim, mas vamos lá. O que você já ouviu de termos sobre avaliação? Vou te dar uma dica. Você vai no consultório, um médico está lá, você está com aquela cara, meu Deus, doutor, sabe como é que é? Não, eu não sei, você precisa falar. Então tá bom. Tô com dor de cabeça, tô não sei o que e tal. Ele pode te dar um tratamento, só porque você for que tá com uma dor de cabeça, coisa, ele pode te dar um paliativo. Tipo, ó, toma esse analgésico e tal. Mas, e aí você sente dor aqui, sinto dor ali, sinto dor pra cá. Beleza. Vamos fazer uns exames. É como se fosse um professor. Ele vai fazer a avaliação, é o exame do médico. Quando ele recebe o resultado, ele vai diagnosticar. É a mesma coisa do professor. A partir da avaliação, ele vai perceber o que o aluno tem dificuldade ou não. Mas tem um nome clássico, que esse nome agora, padrão. Não é um, tem vários, mas esse é o padrão. O tipo de avaliação que o professor vai fazer nesse universo chamado aula é uma avaliação processual. Por quê? Porque, pode marcar aí, avaliação processual. Porque ela vai ser feita durante as tuas aulas, durante a sequência didática que você planejou. 3, 4 aulas, na segunda, você já tem uma avaliação aqui, ela não é colocada como uma coisa sacra, olha, amanhã tem avaliação, amanhã tem isso, amanhã tem aquilo, não é? A avaliação que está se colocando aqui é uma avaliação, é uma atividade que você prepara. Uma atividade que você preparou, você achou uma atividade super legal, essa atividade é legal. E você pega ela e aplica para os alunos. Ou você bola uma. Quando você aplica para os alunos, durante o processo, é aquele momento que você não está apenas avaliando o aluno. Você também está se avaliando. Você está avaliando o seu trabalho. Porque se você está dando uma atividade, você está lá, você acha que está dando aula. Você acha que você está ensinando, mas se você está ensinando, eles têm que aprender. Aí você vem com o resultado. Você fez umas 4 questões, a partir do conteúdo que você selecionou, que você está trabalhando. 4 questões. Uma difícil, que você não acredita muito que a maioria vai fazer, porque ainda mais você pôs lá. De repente tem uns cabeça lá que pega rapidinho. Uma média, 2 médias e uma fácil. E você, pelo menos, espera que eles acertem 2 dessas 4. Uma fácil, que essa é básica, eles têm que aprender, tem que estar sabendo nessa altura, e uma média, ou as 2. Aí você vai corrigir e você vê que 90% da turma não foi bem. Basta apenas culpabilizá-los, ou você também nessa hora precisa observar o que você está fazendo. Por quê? Você fez o planejamento da aula. De repente, aquele resultado não está indicando que... Vamos dizer assim, não, foram mal porque não prestam atenção na minha aula, porque são indisciplinados. É muito fácil a gente jogar a responsabilidade para o outro, isso é fato. A grande questão é, será que eles estão indisciplinados ou estão desinteressados porque eu também não estou preparando minhas aulas conforme o perfil deles? Olha, Plínio, às vezes eu falo dessa maneira, mas não estou falando a partir dos autores. Você vai falar, mas é muito romantizar. Os autores não estão errados, no sentido de que nós temos uma escola ideal.
que muitas vezes não é a real que a gente vive. E que nesse ponto, que é o Fundamental 2 e médio, você não é o único professor deles. Então, você tem uma maneira de ensinar, o outro tem uma outra, o outro 7, 8, 9, 10 professores, cada um com seu próprio jeito. Os alunos aprendem, se perdem nisso. Então, às vezes o professor ele vai ter que perceber bem quem são eles para poder montar a sua didática com relação àquele tipo de aluno. Eu vou te dar um exemplo, você pegou, eu vou falar do médio, porque foi o que você selecionou. Você pega lá, segundo A, B, C, D e E. Segundo ano de ensino médio, A, B, C, D e E. O que deu certo no segundo ano A, a tua aula, pode ser que no segundo ano C não vai dar. O assunto é o mesmo, mas os alunos são diferentes. Então, por isso você precisa fazer essa avaliação no processo, não ao fim, durante o processo, porque você pensou que 3 aulas davam. Mas quando você está vendo as atividades avaliativas que você está dando, você está percebendo que não vai, você vai precisar de mais um tempo. E você precisa perceber de quanto de parcela você tem responsabilidade. Se é uma coisa do aluno, chegar, olha, vocês também estão se comprometendo, vocês também não estão lendo, vocês não estão fazendo as atividades corretas como eu ensinei. Também tem que ter essa perspectiva. Muitos autores utilizam, em vez de falar avaliação processual, que isso é padrão, tá? Isso é padrão. Tem documento oficial, fala avaliação processual. Aí você faz uns pontinhos embaixo, porque tem alguns nomes que acompanham isso. Como eu te falei do médico, você fazendo a relação do exemplo do médico, a avaliação processual também pode ser chamada, isso o Lucchesi também usa muito nos seus livros, ele chama de avaliação diagnóstica. Então marca aí, esse é um nome muito comum que você vai ler em alguns autores. Mas a avaliação diagnóstica, ela é processual. Porque você está no processo de tratamento. Vou fazer essa analogia com a medicina. Você está lá diagnosticando e aí você começa a mudar a tua prática a partir do diagnóstico que você tem. Quer dizer, o que é diagnóstico que você tem? O teu instrumento avaliativo. Tá? Vamos evitar falar prova, tá? Porque prova é um termo que já caiu, tá? É avaliação. Apesar do governo insistir em colocar prova Brasil, prova São Paulo, umas coisas, mas esquece. Na realidade é avaliação. Você está querendo avaliar. Então você vai ter nome de avaliação diagnóstica, avaliação emancipatória, avaliação formativa, avaliação cumulativa. Essa cumulativa é até... Por que cumulativa? Para você perceber se os alunos estão acumulando conhecimento. Não é uma coisa não. Será que eles está consolidado aquilo neles? Tá? Porque às vezes você vai fazer uma avaliação, uma atividade avaliativa, que você vai dar conteúdos que anteriormente você deu, para perceber se eles estão acompanhando, né? Se eles estão consolidando esses conhecimentos em si. Então, no sentido da palavra, então vamos lá, você tem a aula é o professor-aluno, o professor é o principal, o aluno é o centro das atenções. É a aprendizagem significativa, aí você tem a questão do que quer que eles aprendam, que é os conteúdos, que é a questão do currículo, e a avaliação processual para perceber se isso está acontecendo. Ela é diagnóstica, emancipatória, formativa, cumulativa e tudo mais. Bom, falta uma seta aí. Você pode não, deve. Você vai fazer o que eu vou marcar aqui. Que tudo isso, antes da gente completar esse mapa mental, faz uma setinha aí de 2 vias aqui de tuas mãos, ligando esse entorno da órbita aqui. Porque tudo isso está ligado à aula e tudo isso está se comunicando entre si. Tá? Bom, o último ponto para a gente fechar esse mapa mental, eu vou te questionar de novo. Você sinceramente acha que tudo isso é uma coisa tranquila de ser feita pelo professor? Não. Não é. Não é. O que precisa o professor ter claro nele, o que ele precisa se preocupar para ele poder dominar
todo esse mecanismo aqui, o que ele precisa? Bom, precisa de conhecimento. Beleza, mas não é essa palavra, mas tem a ver. Tá. Ele tem, quando você sai da faculdade, a gente costuma falar o quê? Ah, eu me formei. Formação, né? É a formação. Pode pôr, mas não é só ela não. É a formação. Pergunto para você, que tipo de formação que a gente precisa para dar conta disso tudo? Precisa porque nós somos professores, Plínio. Então, é a formação, mas que tipo de formação que é? Que a gente precisa? É uma formação... Tá quase. Eu não sei exatamente a palavra, né? Essa nossa, aquela que tu fez na universidade, a gente chama de formação inicial, é aquela primeira, que não é bem uma formação. Eles te licenciaram para dar aula, tá? Aí quando você vai para o universo da aula, você vê que o bicho pega. É uma formação, o nome que se dá para essa formação, para a gente dar conta dessa situação toda, é chamada de formação continuada. Continuada. Ela é de preferência em serviço. De preferência em serviço. Essa é a grande questão que nós temos no dia de hoje, tá? A gente precisa de uma formação. A questão também do professor aprender, no caso? Sim. Não, um professor que não tem uma vontade de aprender, não vai ter capacidade de ensinar. Acabou. Professor não lê, professor não estuda, não pesquisa, não tenho tempo. Não, primeiro, essa formação continuada, que fecha nosso parâmetro aqui, essa formação continuada, ela é preferencialmente em serviço. Por que preferencialmente em serviço? Porque ela atende na escola a necessidade que você tem no teu ambiente de trabalho. Tá? Que é uma necessidade que vai ser comum a todos os professores daquela unidade. Então é importante que essa formação seja nos horários coletivos, nas reuniões pedagógicas e tudo mais. Beleza. Agora, o que a gente precisa entender nessa perspectiva de formação continuada? De que o professor, ele precisa, como você bem disse, é uma verdade, eu vou reforçar isso, ele precisa entender que quando ele avalia o aluno, ele está também se autoavaliando. É o que o Paulo Freire chama, ele não cria isso, tá? Paulo Freire, ele foi bem claro. Não sei porque estão demonizando o Paulo Freire, porque assim, se ele tivesse vivo hoje, o velho já tinha morrido. Porque os absurdos aí. A grande questão que o Paulo Freire coloca, ele chama da praxis educativa. Marca aí, praxis educativa. A praxis educativa é o quê? É a relação entre a teoria e a prática. A prática. Entre a reflexão e a ação. Quando você está fazendo, você falou do plano de aula. Plano de aula nada mais é do que um planejamento seu. Esse planejamento, você fez o planejamento, então você está refletindo. E para você refletir, você precisa estar baseado em teoria. Você tem que abraçar uma metodologia, você tem que estudar didática, você tem que estudar o currículo. Eu sou professor da rede estadual, então você tem que entender o currículo da rede estadual. Eu sou professor da prefeitura, não importa a sua rede, o seu sistema de ensino, você tem que se apropriar do currículo dessa rede de ensino. E a partir dali, você estudar. Como que você vai dar aula para um aluno sem estudar? Sem estudar aquele conteúdo? Mas eu sou formado. Quem é formado em quê, pelo amor de Deus? Sabe? Você foi licenciado para dar aula. Formado, você vai saber se você é mesmo. Quem enche a boca para falar, eu sou formado, é aquele que vai ver quanto difícil é dar aula e quanto ele tem que estudar, porque ele está sempre em formação. É a formação continuada. É a formação continuada. Tá? Isso não pode fugir, Plínio. O que você tem na tua frente é o que marca a característica principalmente de uma escola inclusiva. O que é uma escola inclusiva? Aí a gente vai ver um pouquinho da inclusão e da questão de uma educação de qualidade com equidade. Uma escola inclusiva é aquela em que todos estão na escola. Todos. É uma escola para todos. É que nem a Declaração de Salamanca coloca lá na Espanha da década de 90. É um movimento da Unesco mundial, que a ONU está à frente, coloca a Unesco, e coloca
educação, direito de todos, então todos na escola. A escola inclusiva não é sinônimo de educação especial, Plínio. O que é educação especial? São aqueles alunos com deficiência que estão matriculados na escola, aos alunos que têm transtornos globais do desenvolvimento, que é o famoso TGD, que aí é autismo, aspecto autista, a bipolaridade, o nome que você quiser lá, que você quiser dar, é o transtorno geral do desenvolvimento, tá? Que aí tem dislexia, tem um universo de coisas. E os alunos que têm altas habilidades e superdotação. Esse é o público da educação especial. Mas no Brasil, por ter demorado para chegar a essa perspectiva da inclusão, olha, no início da década de 90, você tem um movimento mundial de uma escola inclusiva, de todos os governos do mundo que assinaram a Declaração de Salamanca, tinham que fazer o tudo para garantir o acesso e a permanência da população na idade, na educação básica obrigatória, nas escolas. Quando fala todos, é todos. Então, no Brasil, quando isso começou a valer, ali no início dos anos 2000, o famoso início do século 21, você vai ter a vinda, começa a chegar, se é todo mundo, é todo mundo. Então, não é só aquela criança que fica na rua o dia inteiro jogando bola. É também aquela criança que tem uma deficiência. Aquela criança que tem algum tipo de problema intelectual, uma deficiência clara, tá? Então, são todos na escola. E aí o nome inclusão começou a surgir, pegar na moda na educação brasileira, juntamente com a presença cada vez maior de alunos de educação especial. Então, infelizmente, eu digo infelizmente porque isso já era para ter passado, tem professores que ainda confundem inclusão com o aluno. Essa inclusão acaba com a educação. Eu escuto isso, professor. Eu não sei o que eu faço, eu não posso matar se eu vou preso. Né? Tá, se liberar em segunda, no trânsito de julgado eu tô livre, entendeu? Não, tô brincando. Mas assim, o aluno da educação especial, ele é uma consequência dessa política de escola inclusiva, que é todo mundo dentro da escola, inclusive eles. E quando veio para o Brasil, inclusão parece que é o sinônimo, porque veio ao mesmo tempo, mas tinha que vir. Então, inclusão é uma escola para todos. Por isso que você tem que garantir, na Constituição coloca, o acesso, quer dizer, todos têm matrícula garantida, e a permanência na escola, quer dizer, a frequência. Se eu garanto acesso para todos a educação básica obrigatória, da educação infantil a partir dos 4 anos até o final do ensino médio, eu tenho que garantir o acesso, isso é lei, não pode negar vaga. Creche, uma outra situação, não é nosso tema. Creche é uma outra situação, é dever do Estado, mas não é educação básica obrigatória. Então os governos tentam aí suprir a demanda de vaga na creche, mas é uma outra questão. Agora, a partir dos 4 anos, que é a educação infantil a partir dos 4 anos até o ensino médio, não pode negar vaga. Tem que ter vaga. Se não tem vaga perto da escola, tem que arrumar transporte escolar gratuito para levar essa criança para lá, que a distância é problema, mas tem que garantir. Então, quando a gente pensa nisso, Plínio, e fala de uma escola inclusiva, a gente tem que perceber que dentro da escola inclusiva você vai ter cada vez mais um mosaico mesmo a palavra, a heterogeneidade cheia, lotada, de indivíduos, cada um com a sua característica. A escola, ela tem que se perceber enquanto mosaico. Porque você olha o mosaico, Plínio, você olha na distância, o mosaico é lindo, né? Com aquelas pedras todas. Quando você vai observando o mosaico bem próximo, você começa a ver a diferença das pedrinhas. Você fala, meu Deus, cada pedra... Ai, essa pedra aqui é tão feia. Deixa eu tirar ela daqui do mosaico, isso que está enfeiando. Aí você tira. Quando você volta a distância para ver o mosaico de novo, na hora você vê que aquela pedrinha mais feia que você tirou está fazendo falta para dar aquela boniteza toda. Então você tem que voltar com a pedrinha ali. Então esse é o mosaico, a escola é um mosaico. Né? E aí a gente tem que entender que cada pedrinha dessa tem a sua importância lá. O professor precisa entender a sala de aula, né? A gestão, a sala de aula, como um mosaico. Então você trabalha tanto na perspectiva de uma qualidade de ensino, numa perspectiva da equidade. E o que é equidade? Dar as mesmas chances para cada aluno, tá? Mas observando a diferença que existe em cada um.
Ok. É aquela famosa, isso pegou moda agora, virou sistema de equidade, é você tem um muro, mostra, né, aquele muro, e do lado dela tá tendo o jogo. Tem 3 crianças, um altão, um médio e um pequeno. Aí você chega e fala, todos querem ver o jogo que está acontecendo. Aí você dá um caixote igual para todos. O mais alto se deu bem. O mediano ainda ficou com o olhinho, mas conseguiu ainda ver. Mas o baixinho, você dá um caixote para ele, mas não dá a altura dele. Então a educação tem que garantir esse caixote não igual para todos, porque cada um daqueles alunos tem uma necessidade diferente. Então, um caixote um pouco menor para aquele e o outro para que todos consigam ver o jogo que está acontecendo. Essa questão, e essa é a questão que muitos professores não querem aceitar, que é achar que é homogeneizar. Vamos deixar a sala de aula da maneira que é. Não, todo mundo tem que aprender igual. Não adianta, ninguém aprende igual. Nós não aprendemos igual. Você aprende de um jeito, eu aprendo do outro. Tá? Cada um tem a sua perspectiva, tem a sua característica para aprendizagem. E esse é o ponto-chave. Tá bom? É um ponto-chave.